Você está aqui para tentar conseguir um emprego, ir ao último andar e fazer uma entrevista exemplar. Mas, devo avisar, muitos novatos como você têm dificuldade de chegar lá em cima. Mas não se preocupe, eu já vi o seu currículo. Você parece bem especial. Então, não duvidaria que você conseguisse chegar até o topo sem muita dificuldade. Afinal, você tem qualificação, você é especial, é persistente e eu tenho certeza que você não desistiria de primeira como um verme covarde, pois essa seria a saída mais fácil, a saída que todo mundo já esperava que você fosse pegar. E você não vai querer nos decepcionar, não é mesmo? Olá, estimado invocador. Eu me chamo Aurelius Rosenfeld, o fantasma de um nobre vitoriano. E hoje vim lhes contar uma história para vocês refletirem um pouco sobre a sua rotina. Uma escape room da grandiosa artista Rachel Dratch, que já tem um histórico de fazer visual novels, e eu acho que essa é a primeira escape room que ela faz, não tenho certeza, mas que foi lançada em 2022 para um concurso de muitos que ela participou, tal jogo sendo chamado de Elevator Hit. Nossa história se inicia com o nosso protagonista, um jovem que não tem seu nome apresentado durante a narrativa, então eu vou chamá-lo de Tio, porque eu tô muito viciado em Alien State. E nosso pequeno tio está prestes a entrar no elevador para o último andar do prédio de uma firma, onde ele pretende arranjar um emprego. Porém, antes das portas do elevador se fecharem, alguém põe o pé na frente. Esse sendo o seu possível novo colega de trabalho, Chase Beckley, um homem alto, um tanto quanto bem arrumado, num terno caro e que não deixa você falar meia palavra sem começar a tagarelar sobre literalmente qualquer coisa relacionada à sua pessoa. O homem afirma ser um veterano da empresa, o clássico funcionário do mês paga-pau do chefe. E tal afirmação, junto com o fato dele ser um tanto quanto egocêntrico, faz com que nosso protagonista finalmente perceba que conversar com esse homem não vai o levar a lugar nenhum. Então ele só decide parar de falar com ele e clicar no botão para ir ao andar desejado, que coincidentemente é o mesmo andar que Bryce Striker precisa ir. Então a gente vai ter que aturar esse cara por mais um tempinho, mas enfim, nada que vá nos impedir de conseguir aquela vaga para a gente pagar as nossas contas no final do mês. Ou pelo menos, é isso que nós pensávamos. Até de repente, as luzes do elevador começarem a piscar e ele parar de se movimentar. O primeiro reflexo de Tio é claramente apertar o grande botão vermelho de emergência do elevador para chamar a equipe que irá ajudá-los a sair. E rapidamente, um homem chamado Manuel os atende. Tio dá graças a Deus enquanto explica para o atendente a situação em que ele se encontra. E logo, o homem, de forma muito proativa, diz que uma equipe de segurança está indo lá para resgatá-los, que era apenas necessário esperar 30 segundos para que eles chegassem. Então, fiquem calmos e aguardem a ajuda. E assim, nosso protagonista e o parceiro dele fazem, esperando numa conversa um tanto quanto, cê sabe, conversa de elevador, até que a ajuda finalmente chega. Eles forçam as portas do elevador a se abrirem e nossa dupla dinâmica fica aliviada que eles estão salvos. Mas as luzes começam a piscar e o elevador para de se movimentar. E o primeiro reflexo de nosso protagonista é tentar forçar as portas a abrirem, coisa que nem ele, nem Owen Notsky conseguem fazer. Então ele tenta checar os outros botões e vê que eles estão funcionando. As únicas funções que eles não conseguem desempenhar é ir para o térreo ou ir para o último andar, que é justamente o que o nosso protagonista precisa. Então ele decide ir buscar ajuda no próximo andar. E ao chegar no segundo piso, as portas se abrem e os dois se deparam com nada além de uma sala mal pintada, com uma cadeira e um buraco com uma pequena notinha nele, o que é muito esquisito de pensar que eles encontrariam num prédio de uma firma, mas enfim. Tio decide entrar e ver o que está escrito no bilhete, que não é nada mais, nada menos do que um simples recado: alimente com algo vivo. E ao chegar perto do buraco, Tio não vê nada. Ele só escuta um pequeno zumbido seguido de um... Mas as luzes começam a piscar e o elevador para de se movimentar. E, enfim, chega de mistério. Acho que já ficou óbvio para vocês que estão assistindo que nosso pequeno tio e o seu parceiro, que eu não estou errando o nome dele sem querer, é de propósito, ele dá vários nomes diferentes para si mesmo durante a narrativa, estão presos no elevador, que na verdade é um looping temporal. E para escapar,
temos que visitar todos os andares e conhecer seus perigos. Voltando para a história, agora, já que sabemos que o segundo andar não é nem um pouco seguro, vamos tentar pedir ajuda no terceiro, que ao adentrarmos, não há nada além de escuridão e um bafo quente vindo de dentro. E ao tio pisar, vamos só dizer que nós desaparecemos para nunca mais sermos vistos no escuro. Mas as luzes começam a piscar e o elevador para de se movimentar. Então, já sabemos que o terceiro andar não é seguro. Vamos para o quarto tentar pedir ajuda e sobreviver para variar um pouco. E ao pararmos lá, vemos que a porta não se abre. E nosso querido Clayton Cox diz que às vezes a resposta está bem atrás de nossos narizes. Atrás? Enfim, nosso protagonista percebe isso e olha para trás só de sacanagem, percebendo que tem uma porta de madeira bem atrás deles. Coisa que ele não tinha reparado quando entrou no elevador, mas ele só deve estar vendo coisas, pois aquela porta o assusta um pouco, já que ela parece bastante com a porta de sua casa de infância. E ao adentrar o cômodo atrás da porta, ele percebe que é seu quarto de criança, de onde ele não guarda memórias muito boas. Mas, deixando esse detalhe de lado, vemos que, ao revirar o quarto, o único item obtível aqui é uma singela pílula de remédio para dormir. Provavelmente, nosso protagonista tinha insônia em sua infância, talvez se mantenha até hoje. Mas vamos deixar as teorias um pouco de lado e partir para o próximo andar, já que aqui não há ninguém para qual possamos pedir ajuda. Chegando ao quinto piso, a porta se abre revelando uma grande piscina de um líquido verde no que parece ser algum tipo de armazém velho. E ao adentrar esse andar, nós e nosso parceiro percebemos um gosto estranho em nossas bocas. E com o passar de poucos segundos... É aquilo, né? Eu acho que nós não fomos seres feitos para aguentar tanta toxicidade em um ambiente só. Mas as luzes começam a piscar e o elevador para de se movimentar. Então vamos subir mais um andar, já que esse que visitamos é definitivamente o mais perigoso de todos até agora. Já no piso de número 6, chegamos num ambiente muito mais aconchegante, por mais que não seja o ideal. Um pequeno cubículo padrão da empresa, alguns cigarros que nós decidimos pegar um que parecia intacto, vai que vai ser útil mais tarde, e algumas gavetas, que por mais que sejam tanto quanto rude você ficar remexendo a gaveta dos outros, em uma situação como essa temos que procurar algo para nos defender. Mas só achamos um pequeno pedaço de papel. Um pedaço de papel muito familiar para nós. Um questionário para se candidatar a uma vaga de emprego no escritório. E já que não temos muito o que fazer nessa situação, decidimos responder honestamente esse questionário, só pelo simples exercício mental. E ao terminarmos e botarmos ele de volta na gaveta, nosso protagonista escuta um barulho esquisito vindo dela. E ao abrir, nós vemos nosso resultado no teste. Fomos rejeitados. Mas as luzes começam a piscar e o elevador para de se movimentar. Então, próximo andar. E ao chegar no andar de número 7, vemos um grande açougue. Novamente, não faz muito sentido estar aqui, mas a essa altura do campeonato eu acho que sentido e razão nas coisas não é algo que você está procurando. E ao adentrarmos o lugar, só sentimos o cheiro nojento de carne crua e talvez até mesmo podre. E simplesmente não há o que fazer aqui. Então, próximo andar. Já no piso mais alto que conseguimos chegar até o momento, vemos uma visão um tanto quanto diferenciada. Presenciamos aqui uma versão mais velha de nós, tio, e de nosso parceiro, que parecem um tanto quanto acabados e talvez até mesmo desesperados. Logicamente, escolhemos conversar com o tio mais velho, já que se a versão mais velha do nosso parceiro for tão útil quanto a atual, sinceramente trocar palavras com esse homem não vai adiantar de nada. Então vamos falar com alguém que tem um cérebro. E conversa vai, conversa vem, e tio acaba percebendo que essa versão mais velha dele mesmo parece um pouco estranha. Ele fala de uma maneira como se estivesse tentando passar a ideia de que ele é uma pessoa confiável, de que ele é uma pessoa normal e sã. E sabemos que uma pessoa que se esforça tanto para parecer sã da cabeça definitivamente não é. Então, tio decide encerrar a interação com aquela versão mais idosa dele, até que, de repente, ele sacou uma tesoura e surtou de vez.
Disse que nós não podíamos ir embora como se pudéssemos ficar andando por aí fazendo o que bem entendemos. Então, ele nos paralisa, apontando a ponta para nós, e esse tio alternativo, junto com seu colega, que é a versão alternativa de nosso parceiro, nos puxam respectivamente para dentro de seu elevador e nos deixam para trás, para ficarmos trancados por sabe-se lá quanto tempo. Mas as luzes começam a piscar e o elevador para de se movimentar. Então, decidimos retornar ao 8º andar para tentar negociar, ou melhor dizendo, enganar aquela versão mais experiente e um tanto quanto mais insana de nosso protagonista e seu colega. E ao chegar lá, decidimos primeiramente falar com a versão alternativa de Bryce, que parece muito mais instável mentalmente. Então, como o nosso parceiro original disse uma vez, primeiro precisamos fazer com que o outro indivíduo fique desesperado, e então jogaremos um osso e o enganaremos. Então fazemos perguntas como: há quanto tempo você está aqui? Ou como você entrou aqui? Para instigá-lo ao surto. E temos sucesso nisso. Ele começa a surtar e revela suas verdadeiras intenções. Eles querem nos substituir, sendo as pessoas que podem se movimentar pelo prédio através do nosso elevador. E o surto dele inspira o surto de nossa versão mais velha também. E agora temos os dois desesperados na palma de nossa mão. E dizemos que se eles se acalmarem e entregarem a tesoura para nós, nós permitiremos que eles tomem o nosso lugar no elevador. E assim eles fazem. Jogam a tesoura no chão para demonstrar paz e respiram fundo. E nós, como verdadeiros salafrários, pegamos a tesoura e apertamos o botão para fechar as portas. Mantendo aquelas duas versões, que mesmo insanas e mesmo mais velhas, ainda eram nós, para morrer de fome ou de insanidade naquele andar abandonado por Deus. Mas, pelo lado bom, agora temos uma tesoura. E se vocês forem relembrar, havia muitas coisas que podíamos fazer com uma tesoura nos andares anteriores. Mas antes de retornarmos a explorar o prédio, vemos que nosso colega está acendendo um cigarro. Isso é claro com um isqueiro, que ele mesmo faz a maior propaganda dizendo que era uma edição limitada de uma marca tal, XX, enfim, ninguém se importa. O que importa é que ele, desde o começo, nunca nos falou que tinha a porra de um isqueiro. Também nunca falou de verdade quem era, e nunca admite que se lembra dos loops passados, mas sempre aparenta se lembrar deles, sempre nos dando dicas, quase como se estivesse brincando conosco. E tio percebe que ele não é real. Aquela pessoa na frente dele não foi real nem por um segundo, e nem está sendo agora ao fumar esse cigarro. Ele nunca esteve ali para ajudá-lo. Ele nunca esteve ali nem para se ajudar. Ele só estava ali para brincar com ele, como se fosse um ratinho num labirinto. Então, já que ele não é real mesmo, então por que não dá-lo o que ele merece? E sem perceber, ele acaba, nesse surto de raiva, apertando um botão no elevador, que faz com que todos os funcionários da firma vejam um novato esfaqueando o funcionário do mês. Mas, de toda e qualquer forma, as luzes começam a piscar e o elevador para de se movimentar. E nós percebemos que dentro dessa cabine de elevador tem uma parte da parede, do papel de parede mais especificamente, que está acima do nível das outras, que tem um troço quadrado ali, que pode muito bem ser revelado com a nossa tesoura. E assim o fazemos revelando um computador saindo de um conglomerado de carne, o que é bem nojento, mas percebemos que no computador há um aparelho de inserção, que parece ser de um CD. E ao refletirmos um pouco, decidimos retornar ao 7º andar, pois no andar das carcaças de boi, podíamos ver nelas um tracejado feito de tecido que poderia ser cortado com nossa tesoura. E vai que entre as entranhas daqueles animais mortos não há algo útil para ser utilizado. E assim o fazemos. Partimos para primeiramente a carcaça da esquerda, que ao ser aberta não tem nada além de vísceras e órgãos nojentos. Mas ao violarmos o cadáver daquele boi, que diga-se de passagem já era carne velha, nós nos tornamos a nova carne fresca do mercado. Mas, de toda e qualquer forma, as luzes começam a piscar e o elevador para de se movimentar. E retornamos ao 7º andar para, dessa vez, cortar a carcaça da direita, que, por incrível que pareça, tinha um item um tanto quanto curioso dentro, uma chave de fenda. E se vocês lembrarem bem, em uma das paredes da cabine do elevador tem uma pequena saída de ar, que nós abrimos com esta chave
e acabamos encontrando nada além de um pequeno ratinho, que tio pega sem nenhum problema, mas ele apavora nosso querido Bryce, que começa a ter um ataque de pelanca por estarmos pegando num rato sem luvas, sem proteção e papapá. Enfim, ignorem o surtinho do funcionário do mês. E vamos prestar mais atenção no que importa, que está lá no segundo andar. O primeiro de todos, que podemos acessar, é claro. Onde, se vocês se recordam bem, havia um buraco que exigia ser alimentado com algo vivo. E por coincidência, temos uma pequena vida em nossas mãos. E, sem remorso, nós jogamos o rato dentro do buraco, que ao ser alimentado, solta uma pequena palavra, raise, ou crescer em inglês. Mas, por enquanto, não temos no que usar essa palavra. E retornamos à nossa jornada pelos andares. Contigo agora, tendo a ideia de utilizar o isqueiro que sabemos que Bryce tem para iluminar o terceiro andar e descobrirmos o que nos matou da primeira vez. Para isso, solicitamos com educação o isqueiro dele emprestado, coisa que ele diz que não, porque o isqueiro é uma edição limitada da marca XX, enfim, foda-se. Tio parte pra cima dele tentando pegar o isqueiro à força. Só que o cigarro que Clayton estava acendendo acaba caindo no carpete do elevador, fazendo com que ele inteiro arda em chamas. Porém, enquanto nossa pele queima, as luzes começam a piscar e o elevador para de se movimentar. E dessa vez, decidimos usar o cigarro que nós pegamos lá naquele cubículo escritório alguns andares atrás, de desculpa para Bryce emprestar a porcaria do isqueiro. E dessa vez, percebendo que nós somos um colega fumante, ele nos empresta, porém nos diz para ter cuidado e, enfim, dane-se. Vamos rapidamente para o terceiro andar e ao iluminar aquele breu com a chama do isqueiro, vemos que o andar inteiro é uma grande boca. E nós provavelmente morremos da primeira vez, sendo esmagado por seus dentes. Mas ao analisar aquele andar de uma maneira um pouco mais cuidadosa, percebemos que há algo brilhante entre os dentes daquela grande boca. Mas ao tentar pegá-lo, bom, vamos só dizer que ver a ameaça não impede que ela te mate. Logo, no que parece ser um beco sem saída, tio decide voltar lá para o sexto andar para, dessa vez, responder o questionário de uma maneira não honesta, mas correta. Em outras palavras, mentir para conseguir o emprego. E ao adicionar todas as respostas corretas naquele questionário, e botar de volta na gaveta como tínhamos feito da primeira vez, tio acaba recebendo um bolinho de aniversário que surge ali de repente. Esse agradinho vagabundo dado por essa grandiosa empresa que preza muito por seus funcionários, tio acaba tendo uma ideia: misturar aquele bolinho com a pílula de remédio para dormir que ele tinha pego lá no quarto andar e jogar naquela boca a fazê-la dormir, enquanto ele pode analisar melhor o conteúdo que está entre seus dentes. E assim ele o faz. Ilumina o terceiro andar, joga o bolo garganta abaixo e pega o conteúdo brilhante, que não é nada mais, nada menos do que um CD, que ele logo encaixa na entrada daquele computador conglomerado de carne que tem na parede do lado do elevador, que exige uma senha para prosseguir, uma palavra de 5 letras, que acho que nós sabemos muito bem qual é. E ao digitarmos Raise no computador, ele nos dá o acesso para o nono andar. E ao chegarmos, presenciamos uma vista um tanto quanto exótica. Um homem, que está em preto e branco, num grande céu vasto, que ao nos ver, nos recebe com muita educação e um grande sorriso, e pede para nos aproximarmos para realizarmos a entrevista. E ao darmos o nosso primeiro passo no andar, bom, acho que era melhor a gente ter ficado onde a gente já estava. E logo as luzes começam a piscar e o elevador para de se movimentar, e subimos novamente para o nono piso, onde agora vamos fazer a entrevista de dentro do elevador, coisa que o homem aceita. Ah, olá, novato. Você está aqui para o seu primeiro dia, não é? Como você está? Pra ser sincero, eu tô me sentindo uma merda. Ah, eu sinto muito em ouvir isso. Teve problemas em chegar até aqui? Foi um inferno na Terra. Ah, isso é surpreendente. Nunca tivemos problemas desse tipo antes. Tem certeza que você não fez nada que não deveria ter feito? Algo errado que você acabou fazendo no seu caminho para cá que acabou dificultando? Não, eu acho que não. Você acha que não? Será que você tem a simples capacidade de me dar uma resposta objetiva? Pelo visto, você teve um funcionário da empresa para ajudá-lo no caminho para cá. Como foi o tempo que você passou com seu colega?
Ele foi um completo inútil. Então você diria que tê-lo por perto não lhe proporcionou nada na sua experiência até agora? Creio que sim. Mesmo ele tendo muito mais experiência que você, mesmo que ele tenha um currículo infinitamente mais qualificado que o seu, mesmo que você não fosse suposto a ter acesso a esse andar sem ele? Tipo isso. Ora, não fique tão nervoso quanto a isso. Garantiremos que você trabalhará de uma maneira mais individual, já que é melhor para você. E falando no seu caminho até aqui, me diga, rapaz, os seus pulmões estão funcionando bem? O quê? Eu vou entender isso como um não. É que a pergunta me pegou um pouco desprevenido e tipo... Qual seria o seu maior medo, meu jovem? Ter um emprego? E como você ficou sabendo desse emprego? Eu fiquei sabendo pelo anúncio que vocês puseram no jornal. E o que te fez querer esta vaga? Eu não sei ao certo. Você não sabe? Eu só pensei, por que não, sabe? Compreendo. Por último, mas não menos importante, por que deveríamos contratar você? Eu sou insubstituível. Já que é assim, então qual seria o sentido de te ter trabalhando aqui? O quê? Veja bem, meu jovem, todo funcionário aqui é valioso. Mas enquanto nós nos esforçamos para melhorar como um todo, algumas engrenagens eventualmente se tornarão obsoletas, ou irão necessitar serem trocadas por novas partes. Se você planeja permanecer aqui até o momento em que você for subir de nível em sua carreira, nós ficaremos felizes em acomodá-lo. Mas isso daqui não é caridade. Nós não vamos arriscar arruinar o bom funcionamento da companhia só para não ferir os seus sentimentos. Mas isso não foi exatamente o que eu quis dizer. Bom, foi um prazer conhecê-lo. Lhe sobrou alguma pergunta que eu possa responder? O que exatamente foi... Muito obrigado por comparecer. Eu terei outra reunião daqui a alguns minutos, então deixaremos as formalidades para outra ocasião. Mas antes que eu me esqueça, eu vejo muito potencial em você, meu jovem. Mas receio que para trabalhar aqui, teremos que fazer algumas mudanças nessa sua atitude. Aqui, deixe-me te dar uma ajudinha. Então, meus parabéns, pequeno tio. Você foi contratado. Mas as luzes começaram a piscar e o elevador parou de se movimentar. Então, tio acabou entendendo o que ele tinha que fazer. Responder à entrevista de emprego não com a verdade, e nem sendo ele mesmo. Ele precisa mentir e respondendo como um funcionário exemplar da companhia. Olá, novato. Você está aqui para o seu primeiro dia, não é? Como você está? Eu estou ótimo, senhor. Fico feliz em ouvir isso, meu jovem. Você teve problemas em chegar até aqui? Não. Minha vinda para cá foi bem agradável. Graças a Deus. Eu ouvi dizer que os novatos tendem a se perder no caminho para cá. E, pelo visto, você teve um funcionário da empresa para ajudá-lo no caminho para cá, não foi? Como foi o tempo que você passou com seu colega? Ele foi muito útil e agradável. Oh, que maravilha. É sempre maravilhoso quando as ferramentas que você tem funcionam como eram para funcionar. Quê? E falando no seu caminho até aqui, me diga, rapaz, os seus pulmões estão funcionando bem? Sim, senhor. Que ótimo. Perdão pela pergunta repentina. É que não haviam menções a esse tópico no seu currículo. Eu esqueci de pôr isso nele. E qual seria o seu maior medo, meu jovem? Acho que medo de altura. Entendo. Então te designarei para trabalhar em um dos andares mais inferiores. Acho que funciona pra mim. E como você ficou sabendo desse emprego? Eu fiquei sabendo pelo anúncio que vocês puseram no jornal. E o que te fez querer esta vaga? Acho que ser parte de algo maior que eu. Então terei o prazer de dizer que você terá isso aqui, meu jovem. Obrigado? Mas, por último e não menos importante, por que deveríamos contratar você? Rim esquerdo funcional? Bom, foi um prazer conhecê-lo. Lhe sobrou alguma pergunta que eu possa responder? O que exatamente foi... Muito obrigado por comparecer. Eu terei outra reunião daqui a alguns minutos, então deixaremos as formalidades para outra ocasião. Mas antes que eu me esqueça... E então, o homem aperta nossa mão e nos dá a chave que nos dá o acesso ao primeiro andar. E logo nos despedimos de Bryce,
que diz que irá para algum lugar naquele grande céu vasto. E mesmo o tio tocando no assunto de devolver seu isqueiro, ele diz que não tem necessidade. Afinal, ele pode devolver quando os dois forem sair para almoçar no intervalo do almoço. E então, ele pisa no nada que é o grande céu e começa a andar até para fora de nossa vista. Mas isso não importa. O que importa é que agora podemos finalmente sair desse pesadelo. E assim tio faz. Ele aperta o botão para o primeiro andar e se vê finalmente livre. Ele começa a andar e depois correr no meio de várias pessoas engravatadas, até que de repente ele acaba esbarrando em uma delas. Ei, olha por onde você anda. Qual a pressa? Você já tá saindo, mas você acabou de passar pela sua entrevista. Por qual razão você estaria aborrecido? Por que você iria querer sair depois de tudo isso? O que você esperava? Você tem noção de quantas pessoas matariam para estar na posição em que você está? Você não trabalhou nem um dia e já está jogando tudo fora. Você vai desistir tão fácil assim? Você praticamente não fez nada aqui dentro. Como você esperava sobreviver lá fora? Se aqui você não consegue fazer uma tarefa simples, por que você está jogando fora todo o trabalho que você teve para chegar até aqui? Você não precisa desse emprego? Você precisa. Por favor, fique de olho para onde você vai daqui para frente. E a tão almejada saída acaba se revelando sendo um elevador. Bom, acho que um bom jeito de começar as minhas explicações sobre a história desse jogo é informando a vocês que Tio, nosso protagonista, que nós acompanhamos durante esse tempo todo, estava morto desde o começo. E o que estamos vendo é a sua pós-vida, que é uma grande punição sem fim por ele ter cometido o ato de suicídio. E por eu ter dito isso, vocês devem pensar que... então é aquela clássica história. O personagem foi condenado ao inferno e nós estamos vendo ele nessa tortura incessante, claramente baseada no conceito de eterno retorno do filósofo Nietzsche. Mas eu tenho uma teoria um pouco diferente do senso comum que temos sobre Elevator Hit. Eu acredito que essa tortura não se passa no inferno, e também não no céu, mas num purgatório. Porém, quem está regendo essa tortura não são demônios, mas sim anjos. E essa minha teoria se baseia muito nas coisas que nós vemos no quarto andar e nas falas desse último personagem, essa figura assombrosa de pele completamente obscura que mais parece uma sombra, que acabam me fazendo acreditar que Tio teve uma infância muito complicada, com pais abusivos, e ele parecia sofrer de alguma doença que o impedia de dormir. Pelo desenhozinho que nós podemos coletar no quarto andar, eu diria que talvez ele sofresse de algum nível de esquizofrenia, talvez ansiedade ou depressão, fica muito difícil de saber. E nós sabemos que ele tinha que tomar remédios para conseguir dormir, então eu acho que a situação dele era bem grave. Mas eu também acredito que ela fosse agravada por seus pais, que um dos vários finais do jogo em que a gente acaba morrendo como Tio, é um que eu não apresentei durante esse vídeo, mas se baseia na gente passando tempo demais no quarto andar e os pais do Tio acabarem escutando a gente. E a morte é simplesmente os pais dele abrindo a porta. E pelo fato de ter uma cruz em cima da cama de Tio e ele reagir muito mal ao vê-la, eu acredito que esses pais eram talvez fanáticos religiosos, pessoas muito autoritárias e conservadoras que acabaram gerando muitos traumas em Tio. E na sua vida adulta, ele acabou procurando a aprovação dos pais, ou talvez até mesmo algum tipo de refúgio deles, não fica muito claro, em conseguir um emprego. E eu acredito que no plano terrestre, antes de sua morte, ele tenha conseguido esse emprego, que provavelmente foi num escritório muito horrível, que acabou atiçando diversos de seus problemas e traumas e seu psicológico muito frágil, ao ponto dele acabar se matando. E eu creio nessa teoria porque toda essa tortura é muito baseada nas diferentes formas que um ambiente de trabalho ou estudo podem ser tóxicas. É só a gente ver pelos andares de Elevator Hit. Já que no segundo andar, temos um buraco que exige ser alimentado com algo vivo, que aqui é uma das diversas e claras metáforas da empresa se alimentando de seus funcionários, que se sucede no próximo andar, que é uma grande boca,
que extermina Tio sem ele conseguir nem ver o que foi, que talvez fosse uma analogia de que só no papo alguém pode te exterminar e você nem soube o que aconteceu. No quarto andar, eu acho que simboliza muito a situação de Tio e as circunstâncias em que ele acabou cometendo o ato irreversível que tirou sua vida, que seria que, às vezes, esses ambientes de trabalho que nós frequentamos acabam reativando traumas do passado, da nossa infância e da nossa vida antes daquele emprego. E pelo quarto andar ser o quarto de criança de Tio, onde nós vemos os pais dele e temos referências a essa religiosidade que fez muito mal para ele, eu acho que condiz bastante com essa minha leitura. Já o quinto andar é o mais óbvio, que é literalmente uma poça de lixo tóxico e radioativo, que, gente, né? Radioatividade, toxicidade, ambiente de trabalho, ambiente tóxico, enfim. Esse andar literalmente só serve para fazer esta analogia, porque eu não sei se vocês repararam, mas todos os andares tinham alguma função na narrativa. Tipo, no segundo a gente pega a senha, no terceiro a gente pega o CD, no quarto a gente pega a pílula para dormir, mas esse aqui especificamente não tem função nenhuma na narrativa. Ele simplesmente só serve para matar o Tio. Já o sexto andar, eu acho que tem uma leitura que simboliza mais a solidão no meio desses ambientes, porque eu não sei se vocês repararam, mas o cubículo que compõe o sexto andar é minúsculo, é solitário, é frio, é um lugar cinzento e muito, muito sozinho. E nesse andar especificamente, nós recebemos um bolo de aniversário fuleiro, que eu até fiz umas piadas falando sobre como era escroto a empresa dar aquilo pra gente. Mas o que a gente tem que focar aqui é que é uma comemoração de aniversário completamente solitária. Nós recebemos o bolo, mas não tem ninguém pra cantar parabéns com a gente, não tem ninguém pra comemorar com a gente. As paredes do cubículo nos separam dos nossos colegas. E eu acredito que isso seja para representar a solidão que nós temos nesse ambiente, que inclusive é muito comum, principalmente na classe média, que é quem trabalha muito em escritório, quem compõe a maioria dos escritórios é a classe média, que tende a ser muito uma coisa juntos e sozinhos. Sim, no escritório você está cercado de gente, indo para lá e para cá, multidões, todo mundo fazendo suas funções, mas ao mesmo tempo você é muito sozinho. Porque ninguém ali, mesmo que você tenha um colega legal, ninguém ali é amigo de verdade. Ninguém ali quer estreitar laços para depois do trabalho muito fortes. Afinal, tá todo mundo ali querendo sobreviver. E assim, daqui a alguns meses, a maior parte da equipe já vai ter mudado para outro emprego. E novatos novos, já vão ter entrado no lugar daquelas pessoas. E eu acredito que o sexto andar seja uma grande representação da solidão. Já o sétimo andar é uma clara analogia a empresas que canibalizam seus funcionários, já que, assim, aquele açougue não era de carne de boi, aquilo dali eram seres humanos. Então, assim, como o Tio pode acabar virando mais um daqueles seres humanos ali em cima, e é um açougue, um lugar que vende carne, eu acho que é uma grande mensagem sobre como empresas acabam comercializando seus funcionários como se eles fossem produtos. Em outras palavras, empresas devoram seus funcionários e os vendem. Canibalização no seu estado mais industrial. Já o oitavo andar, o andar dos Doppelgangers, eu acho que não se baseia tanto no andar em si, porque ele é só um elevador idêntico ao nosso, mas sim naquelas figuras idênticas a nós e ao nosso parceiro. Eu acho que a interação que nós temos com eles significa duas coisas. Na primeira opção que temos, que é ir no papo do tio mais velho e acabar sendo passado para trás, é uma clara analogia a gente que está há mais tempo na empresa passando a perna em gente que está há menos tempo. O mais velho ferrando o mais novo. E na segunda opção, em que nós enganamos aqueles dois e pegamos a tesoura, é o contrário. É o mais novo superando o mais velho e passando a perna nele. Onde nós vemos aqui que por mais que essas gerações sejam muito parecidas, ou no nosso caso, idênticas, sejam a mesma pessoa, tá sempre todo mundo querendo passar a perna no outro, porque nesse mundo é cada um por si. E é claro, não podemos esquecer do grandioso nono andar, o céu, o paraíso, que tem o nosso chefe, que, assim, o andar mais alto ser o paraíso e estar o nosso chefe, me leva a ter uma leitura muito do tipo, tudo abaixo do chefe, tudo abaixo do CEO, do dono da empresa, do homem que comanda tudo, que tem todo o dinheiro e todo o monopólio, e tem todo o poder, e é quem controla todo esse sistema horrível, só há o inferno. A única forma de você ter uma vida plena e realmente boa é estando no topo deste lugar, que você só consegue
sendo o dono daquele lugar, ou sendo um grande puxa-saco, mentiroso, enganador, salafrário e filho da mãe, como o nosso querido Bryce, Owen, Clayton, chame-o como quiser, que, diferentemente de nós, tem o poder de caminhar naquele andar. E durante o jogo nós sabemos que ele está no nível dos CEOs, assim como o cara que entrevistou a gente. Mas nós sabemos que ele também já foi um novato, que ele também começou de onde começamos. E nós podemos ter certeza que ele só conseguiu chegar lá em cima sendo um perfeito mau caráter, que é o que ele é durante todo o jogo, mudando sua identidade, inspirando o tio a cometer atos cada vez mais e mais atrozes. E, gente, é óbvio que ele faz parte desse esquema. Clayton nunca esteve preso. A verdade que eu acho é que Owen fazia parte de todo esse sistema. Ele era como se fosse um anjo da guarda reverso. Ao invés de nos proteger, ele nos inspiraria a fazer o mal, que é o que ele consegue fazer, afinal Tio comete vários atos horríveis como enganar os doppelgangers ou até esfaquear o próprio Owen quando ele perde a paciência. Mas por que eu acredito que fossem anjos nos torturando e não demônios? Bom, quando nos deparamos com aquela figura assombrosa no lobby da empresa, ele fala coisas muito sugestivas, tipo tremendamente sugestivas, ao fato de Tio ter se matado em vida, de ter encerrado sua vida desistindo, entre 1 milhão de aspas, e não sendo forte o suficiente, novamente, entre 1 milhão de aspas. E o fato de ter uma cruz no quarto de Tio, ou seja, cristianismo, né? E no cristianismo, o suicídio, tirar a própria vida, seria atentar contra a obra de Deus e é pecado, um pecado mortal que te levaria ao inferno e tal. Eu acho que o que isso quer dizer é que esse tempo todo, tanto Bryce, quanto o entrevistador, quanto essa figura, quanto tudo que vemos, exceto Tio, eram todos anjos só o torturando, antes dele chegar no inferno, que eu acho que é o que ele consegue no final do jogo, porque aquela saída, andar para um elevador, pode indicar repetição, como a maior parte das pessoas interpretou e como eu interpretei de primeira, mas eu gosto de acreditar que talvez aquele elevador não subisse, não fosse mais ao paraíso passando por todo esse inferno, que ele descesse para Tio realmente chegar no inferno, e agora ele não seria torturado por anjos, mas sim por demônios. E assim, eu nem preciso dizer que Elevator Hit é uma puta crítica a ambientes de trabalho ou estudo muito tóxicos, além, é claro, da religião sendo usada como uma forma de educação autoritária, também ser uma coisa não muito legal que o jogo critica. E assim, se você já estudou, ou já trabalhou, ou já teve uma experiência parecida com o que o Tio teve, esse jogo pega muito em você. Pegou muito em mim, porque eu passei uma grande parte da minha vida estudando numa instituição não muito legal, que também usava a religião como uma forma de educação muito rígida. Então eu realmente me conectei muito com esse personagem, e o jogo em si é maravilhoso. Um tanto quanto surrealista, que pega muito no meu gosto, porque eu adoro uma coisinha bem surrealista, bem abstrata, eu amo. E eu recomendo jogar, porque eu deixei um bocado de coisa de fora, além de que a experiência com a trilha sonora em tempo real do grandioso Bel Gallagher é muito incrível. E a Rachel tem vários jogos muito legais, se vocês quiserem que eu traga, por favor, comentem. Mas eu acho que é isso. Elevator Hit é uma grande crítica social foda a como os trabalhadores de escritório, talvez até de outras áreas, são muito destratados e como ser CLT na escala 6x1 é uma merda. Mas é isso. Bye bye!